O vento morria entre os cafezais, e com ele morria também qualquer esperança de frescor naquela vastidão de silêncio, onde apenas o canto agourento das corujas ousava perfurar a escuridão. Era o ano de 1844, e nas entranhas da fazenda Santa Clara do Pecado, nome que os escravos sussurravam com pavor enquanto faziam o sinal da cruz, o coronel Baltazar Nogueira da Costa observava através da janela de sua casa grande um espetáculo que os livros de história jamais ousaram registrar. Um espetáculo que faria qualquer alma piedosa vomitar sua última refeição e renegar a existência de Deus. Lá embaixo, no vale escondido entre duas colinas cobertas de mata fechada, iluminado por tochas que crepitavam como as fogueiras do inferno, estava o que ele chamava de seu empreendimento científico, mas o que na verdade era uma abominação tão profunda, tão visceralmente maligna, que transformaria aquela família em lenda maldita sussurrada pelos viajantes durante mais de um século. Ali, naquele pedaço esquecido de Minas Gerais, longe dos olhos da coroa e distante da piedade cristã, os Nogueira da Costa haviam construído gaiolas humanas, jaulas de ferro forjado onde homens, mulheres e crianças escravizados eram expostos como animais exóticos para a diversão mórbida de uma elite colonial que já não sabia mais onde buscar entretenimento para saciar seus apetites corrompidos pela impunidade e pelo poder absoluto sobre outros seres humanos. O coronel Baltazar não havia nascido monstro, ou pelo menos era isso que ele repetia para si mesmo nas noites em que o remorso ousava bater à porta de sua consciência como um mendigo indesejado. Filho de portugueses enriquecidos com o tráfico negreiro, ele herdara aos 23 anos uma fortuna considerável e terras que se estendiam por léguas de cafezais, canaviais e pastos onde o gado engordava sob o sol escaldante do interior. Mas a riqueza, como uma amante insaciável, nunca era suficiente, e Baltazar descobriu cedo que o verdadeiro poder não estava apenas no ouro ou nas propriedades, mas na capacidade de possuir completamente a vontade de outros seres humanos, de reduzi-los a objetos, a curiosidades, a entretenimento descartável para convidados entediados que vinham de São Paulo, do Rio de Janeiro e até mesmo de Lisboa, para testemunhar o que ele chamava pomposamente de Jardim Antropológico Nogueira, uma perversão semântica que tentava disfarçar de ciência o que era pura crueldade destilada em sua forma mais concentrada e diabólica. A ideia havia nascido durante um jantar regado a vinho do Porto e conversas sobre as exposições universais europeias, onde africanos e indígenas eram exibidos como espécimes para a curiosidade mórbida das massas civilizadas, e Baltazar, sempre empresário antes de homem, vislumbrou ali uma oportunidade de transformar a desumanização em lucro e prestígio social. A construção do zoológico humano começou em 1844, no mesmo ano em que sua esposa, Dona Leonor, uma mulher de beleza severa e alma ainda mais dura que pedra de granito, deu à luz seu terceiro filho natimorto, evento que ela interpretou não como tragédia, mas como libertação dos deveres conjugais que tanto desprezava. Leonor mergulhou então de corpo e alma no projeto do marido, supervisionando pessoalmente a construção das jaulas, escolhendo os escravizados que seriam exibidos, criando narrativas fantasiosas sobre suas origens para torná-los mais exóticos aos olhos dos visitantes pagantes. Havia a princesa do Congo, que na verdade era Joana, uma menina de 14 anos arrancada dos braços de sua mãe em um leilão no Valongo, obrigada a usar ornamentos grotescos e dançar semi-despida para homens que bebiam champanhe e faziam apostas sobre quantas horas ela conseguiria ficar em pé sob o sol. Havia o gigante da Guiné, que era apenas Tomás, um homem de altura comum forçado a ficar curvado em uma jaula baixa demais para que pudesse se erguer completamente, sua coluna deformando-se mês após mês enquanto visitantes cutucavam-no com bengalas e riam de seus gemidos de dor como se fossem parte de uma comédia teatral. Havia as crianças, Deus do céu, as crianças, trancadas em gaiolas decoradas como casas de bonecas, vestidas com roupas europeias ridículas, ensinadas a imitar gestos aristocráticos para o deleite perverso de senhoras que vinham tomar chá e discutir se aquelas criaturas possuíam ou não alma, se eram capazes de sentimentos genuínos ou apenas simulavam emoções por instinto animal. Os anos se arrastavam como feridas que nunca cicatrizam, e o Jardim Antropológico Nogueira tornou-se famoso em toda a província, atraindo não apenas curiosos, mas também intelectuais,
que justificavam a barbárie com teorias pseudocientíficas sobre raças inferiores e hierarquias naturais. Médicos que mediam crânios e anotavam observações em cadernos de couro, enquanto os escravizados enjaulados tremiam de frio e fome. Artistas que faziam esboços e pinturas das cenas pitorescas para vender em galerias do Rio de Janeiro, onde a elite imperial as comprava para decorar seus salões, com a mesma naturalidade com que compravam paisagens bucólicas ou naturezas mortas. O dinheiro jorrava nas mãos dos Nogueira da Costa, que expandiram o empreendimento construindo mais jaulas, importando escravizados diretamente da África para garantir autenticidade às exibições, organizando eventos especiais onde visitantes podiam pagar valores exorbitantes para interagir com os cativos. Alimentá-los como se alimentavam macacos em um circo, fotografá-los usando as novas tecnologias de daguerreótipo que capturavam para a eternidade aquela vergonha humana em placas de prata polida. Baltazar mandou construir um pavilhão central com arquibancadas, onde realizava o que chamava de demonstrações comportamentais, espetáculos horrendos onde escravizados eram forçados a lutar entre si, a imitar animais, a participar de encenações racistas que reduziam culturas milenares a estereótipos grotescos para o riso fácil de uma plateia embriagada de poder e desprovida de humanidade. Mas em toda a história de maldade, existe sempre um momento onde a narrativa se torce sobre si mesma, onde o universo parece finalmente prestar atenção aos gritos que ecoam nas sombras. E para os Nogueira da Costa, esse momento chegou em uma noite sufocante de janeiro de 1858, quando a escravizada que eles chamavam de a Selvagem, e cujo nome verdadeiro era Ayodele, palavra iorubá que significa alegria, chegou ao mundo, decidiu que preferia a morte à continuação daquela existência em jaula. Ayodele tinha 22 anos e havia perdido tudo o que a definia como ser humano. Seu nome substituído por apelido de animal, sua língua proibida de ser falada, seu corpo exposto diariamente para homens que a tocavam sem permissão, enquanto suas esposas desviavam o olhar com sorrisos cúmplices nos lábios pintados de carmim. Naquela noite, quando o último visitante partiu cambaleando bêbado pela estrada de terra, quando as tochas começaram a se apagar uma por uma, deixando o vale mergulhar em trevas absolutas, Ayodele conseguiu arrancar uma barra de ferro de sua jaula, usando força nascida do desespero acumulado durante 4 anos de cativeiro exposto. E com aquela barra improvisada como arma, ela atravessou a distância até a Casa Grande, com a determinação silenciosa de quem já atravessou a fronteira entre vida e morte e não teme mais consequências terrenas. O que aconteceu naquela noite dentro da mansão dos Nogueira da Costa nunca foi completamente documentado pelos registros oficiais, mas os escravizados que trabalhavam na casa contaram depois, em sussurros assustados, que os gritos de Dona Leonor podiam ser ouvidos até no povoado mais próximo a 3 léguas de distância, gritos que não eram de dor física, mas de terror absoluto, diante de algo que ela jamais imaginou possível, a revolta daquela que ela considerava menos que animal, menos que objeto, erguendo-se em fúria justiceira. Ayodele encontrou Leonor sozinha no quarto de vestir, admirando-se no espelho veneziano importado, e investiu contra ela com a barra de ferro em movimentos que eram menos violência e mais exorcismo, cada golpe liberando anos de humilhação, de exposição forçada, de risadas cruéis, de olhares que a despiam não de roupas, mas de humanidade. Leonor morreu antes que os gritos trouxessem ajuda, seu crânio partido contra o mármore frio do piso, seus olhos ainda abertos em expressão de incredulidade, como se mesmo na morte não conseguisse aceitar que uma de suas atrações ousara transformar-se em agente de seu próprio destino. Baltazar encontrou a cena e sua reação não foi de luto, mas de fúria mercantil, o ultraje de ver propriedade valiosa danificada, investimento perdido, ordem social violada. Ele ordenou que Ayodele fosse capturada viva, não para puni-la com morte rápida, mas para transformá-la em exemplo, em espetáculo final que atrairia multidões dispostas a pagar fortunas para testemunhar o castigo de uma escrava que matara sua senhora. Durante 3 dias, Ayodele resistiu, escondida nas matas que conhecia apenas de olhar através das grades de sua prisão, mas a fome e a exaustão fizeram o que dezenas de capatazes não conseguiram, e ela foi encontrada desacordada junto a um riacho, trazida de volta para o vale maldito onde seu martírio recomeçaria sob nova forma. Baltazar mandou construir uma jaula especial no centro do pavilhão, uma estrutura de ferro com apenas 1 metro de altura,
onde Ayodele não podia ficar em pé nem deitada completamente, forçada a existir em posição fetal permanente, exposta dia e noite para visitantes que vinham em números recordes para ver a assassina selvagem. Cuspem nela, jogando pedras, rindo de seu sofrimento como se fosse entretenimento legítimo e não evidência da própria danação coletiva daquela sociedade apodrecida desde as fundações. Mas a história, essa entidade caprichosa que às vezes pune os culpados mesmo quando a justiça humana falha, preparava para os Nogueira da Costa um destino tão sombrio quanto as sombras que eles haviam projetado sobre centenas de vidas. Em 1859, uma epidemia de febre amarela varreu a região, trazida possivelmente por visitantes vindos do Rio de Janeiro, e o zoológico humano, com suas jaulas abarrotadas de pessoas desnutridas e imunologicamente vulneráveis, transformou-se em caldeirão de morte, onde escravizados caíam aos montes vomitando sangue negro, enquanto seus algozes entravam em pânico, tentando conter o que não podiam controlar. Baltazar, em decisão que selaria seu destino, ordenou que as jaulas permanecessem trancadas, mesmo quando os doentes começaram a morrer, argumentando que liberá-los espalharia a epidemia. Mas a verdade cruel era que ele temia mais perder seu investimento que a morte de seres humanos que nunca considerou completamente humanos. Ayodele morreu em sua jaula minúscula, o corpo dobrado em posição impossível, os olhos finalmente fechados em descanso que a vida jamais lhe concedera. E com sua morte algo mudou no ar daquele vale, como se uma maldição finalmente encontrasse voz para ser pronunciada. A febre não poupou os Nogueira da Costa. O filho mais velho de Baltazar, Roberto, morreu primeiro, delirando em febre que fazia seu cérebro ferver dentro do crânio, gritando que via Ayodele em pé ao pé de sua cama, segurando a barra de ferro ensanguentada. A filha caçula, Carlota, seguiu-o 3 dias depois, vomitando tudo o que havia dentro de seu corpo, até que restou apenas bile amarela e sangue. Baltazar assistiu a tudo impotente, sua fortuna inútil contra a democracia implacável da doença, e quando a febre finalmente o alcançou, ele ordenou que fosse levado ao pavilhão, que fosse trancado em uma das jaulas como se a autopunição pudesse absolvê-lo dos pecados acumulados. Ali, cercado pelas grades que ele mesmo mandara construir, sufocando no calor de janeiro que transformava da estrutura de ferro em fornalha, o coronel Baltazar Nogueira da Costa morreu sozinho em 1861. Seus gritos de agonia ecoando pelas jaulas vazias, onde fantasmas de crianças ainda brincavam e mulheres ainda choravam, e homens ainda rezavam em línguas proibidas para deuses que pareciam ter abandonado aquele pedaço esquecido da terra. Quando as autoridades finalmente chegaram à fazenda Santa Clara do Pecado, encontraram um cenário de apocalipse pessoal, dezenas de corpos em decomposição dentro e fora das jaulas, a casa grande saqueada pelos escravizados sobreviventes que fugiram levando tudo que podiam carregar, e no centro do pavilhão a jaula de Ayodele, ainda contendo seus restos mortais que ninguém havia ousado remover, cercada de flores silvestres que haviam crescido inexplicavelmente ao redor da estrutura de ferro, como se a própria natureza prestasse tributo àquela que resistiu até o último suspiro. O zoológico humano foi desmontado, as jaulas derretidas e transformadas em ferramentas agrícolas, como se metal pudesse ser purificado do mal que testemunhara. Mas as histórias permaneceram, transmitidas de geração em geração, sussurradas em rodas de fogo e registradas em diários de viajantes que visitaram as ruínas e juraram sentir presenças, ouvir choros infantis no vento, ver sombras se movendo atrás de jaulas que não existiam mais, exceto na memória coletiva de uma nação construída sobre o sofrimento sistemático de milhões. Esta é a história que os livros didáticos não contam, que os museus não exibem, que a narrativa oficial da nação prefere enterrar sob camadas de esquecimento conveniente e orgulho nacional fabricado. Mas a verdade, como sangue derramado sobre terra vermelha, tem a teimosia de sempre ressurgir, de manchar o presente com o passado que nunca foi adequadamente confrontado. A família Nogueira da Costa existiu, seu zoológico humano existiu, e o que fizeram não foi aberração isolada, mas sintoma de sistema que transformava pessoas em mercadoria, que justificava atrocidades com teorias científicas falsas, que permitia que seres humanos fossem expostos, humilhados, destruídos para entretenimento e lucro de outros seres humanos, cujo único privilégio era ter nascido com pele mais clara em sociedade construída sobre hierarquias inventadas para justificar o injustificável.
Se esta história revoltou você, se causou náusea e raiva, então cumpriu seu propósito, porque essas emoções são apenas uma fração microscópica do que aqueles escravizados sentiram dia após dia, ano após ano, até que a morte os libertasse ou a abolição chegasse tarde demais para devolver o que havia sido roubado. Não deixe que esta narrativa morra aqui. Compartilhe, discuta, carregue consigo o peso do que foi revelado, porque apenas confrontando os horrores do passado podemos ter alguma esperança de não repeti-los em novas formas e novos disfarces no presente. E se você quer conhecer mais histórias que foram enterradas pela história oficial, que revelam a verdade brutal sobre a formação deste país, inscreva-se, porque na próxima semana vamos adentrar os porões de outra fazenda, em outro canto esquecido do Brasil, onde o que aconteceu fará esta história parecer apenas o primeiro capítulo de um livro muito mais longo e muito mais sombrio sobre a capacidade humana para o mal, quando o poder absoluto encontra a ausência total de consequências.